Bom dia a todos, em nome de Jesus. Desde domingo passado, pastor Eduardo, está aqui, se a polícia liga, eu quero ver quem vai atender. Desde domingo passado, nós estamos estudando sobre o tema eternidade. E falamos domingo passado um pouco sobre o tempo e o quanto ele nos engana, e o quanto nós somos enganados e nos enganamos a nós mesmos. Obrigado, filhinha. Depois traz aquele café lá. E descobrimos que o tempo, tudo que está nele, nos leva para a eternidade. E hoje a gente quer tentar concluir esse assunto. E certeza que a gente vai sair daqui bem edificados. Aprendemos que nós estamos todos nos movendo para um mundo onde tudo é eterno. Tudo é eterno. E semana passada aprendemos sobre o tempo e vamos tentar falar sobre a eternidade. A eternidade ela não pode ser confundida com o tempo. Embora ambos coexistam presentemente, o tempo eu ensinei que ele tem princípio e tem fim. Mas a eternidade não é assim, certo? A eternidade não tem princípio, a eternidade ela não tem nenhum dos dois, não tem princípio, não tem fim. É como quando a gente planeja uma viagem para certo lugar que não conhecemos, a gente tenta, através do mapa, sei lá, tantas coisas hoje, né, averiguar primeiro em que direção se encontra o lugar onde vamos. Aí então a gente inicia a nossa caminhada, a nossa jornada, logicamente com os olhos bem atentos, né, para a gente não errar o caminho. Apesar que quando o homem está dirigindo, ele não tem só o GPS, né, no carro, mas ele tem outros GPS, talvez do lado dele, atrás dele. Acho que isso, pensei que já tinha acontecido comigo. São tantos GPS que a gente tem, mas é a atenção e o medo de não perder o caminho, né? Aquele medo de errar o caminho. Então, e se caso isso acontece, o que a gente faz? A gente procura dar meia volta e acertar de novo, né, a caminhada. Então, cada dia de nossa vida, estamos viajando por este mundo, muita atenção, em direção à eternidade. Não é um assunto fúnebre esse, por favor, certo? Ele faz parte da teologia e faz parte dos planos de Deus. Então, cada momento nessa vida, nós estamos viajando em direção à eternidade, para um destino que nunca terá fim e que não se pode trocar uma vez chegando lá. Não tem como, eu vou voltar, não tem como trocar. Então você precisa saber para onde você está indo. Você precisa ter consciência para onde a tua alma está indo após a morte. Qual é o teu caminho eterno? Eu falei também, domingo passado, eu dei uma entradinha nesse assunto, que na eternidade a gente tem dois lugares, né? A Bíblia até comprova isso. Daniel capítulo 12, versículo 2, se for possível, nós vamos dar uma olhada nisso, né?
E outros textos também que daqui a pouco eu estarei passando. Daniel 12:2 diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Dá a entender que na eternidade, então, existem esses dois lugares. Um lugar para vergonha eterna e o outro para desfrutar a vida eterna, tá? Tem uma tradução de Provérbios 15:24 que diz assim: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Figurativo ou não, foi o homem mais sábio do mundo que na realidade escreveu. E Lucas capítulo 16, de 19 a 31, tem uma história, uma parábola, que Cristo Jesus contou sobre dois homens que viveram nessa terra, e os dois foram para a eternidade, um para um lugar de tormento na eternidade, e o outro para um lugar de desfrutar essa vida de qualidade. A eternidade, ela é muito mais vida de qualidade do que você pensar em extensão. Ela é vida de qualidade. Quem está me entendendo? É loucura isso, mas é isso. É isso. O Senhor Jesus, ele veio nos dar vida abundante, certo? Vida de qualidade, certo? E é a eternidade isso. Ela não tem princípio, ela não tem fim, ok? Então, lá na eternidade, o que foi para o lugar de tormento, o texto diz que ele clamava pedindo para que o outro que estava em desfrute espiritual viesse ajudá-lo, pelo menos molhar o dedo na língua e refrescar ele ali, sabe? Porque ele estava num lugar de tormento. Vocês estão tentando imaginar aí que a eternidade a gente pode dividir então em dois espaços, de dois lugares, né? Um de tormento e outro de desfrute eterno. Então este clamava para o de lá. Eu até dividi domingo passado, né? Esse lugar aqui, desse lado de cá, não é aí não, aí é terra, aí é o planeta, mas desse lado de cá, desfrute eterno, a presença de Deus, e desse outro lado, tormento eterno. E para ambos os lugares, chegou, não tem como sair mais. Então esse daqui clamava para que, pelo menos o Lázaro, o outro que estava lá, viesse refrescar, porque ele estava num lugar de tormento. E o mediador aqui dizia assim: não, esse daqui não pode sair daqui para ir para aí, não tem jeito, certo? Então faça uma coisa, fala para ele, dá um pulinho lá na terra, porque eu tenho mais 5 irmãos, e quem sabe ele indo lá, ele consegue fazer a cabeça do pessoal, dos meus irmãos, para não vir para esse lugar de tormento. Vocês já leram essa história, né? Sim ou não? Que bom. Aí, o mediador diz o quê? Não tem como. Há um grande abismo entre nós e vocês. Então, não tem como esse daqui sair e ir para lá. Lá, eles têm a palavra de Deus. Eles têm lá a Bíblia, eles têm, na linguagem deles, os profetas, eles têm lá. Então, eles que escutem, eles que procurem saber melhor sobre a vida eterna. Ok? É isso que diz o texto de Lucas 16, 19 a 31. Então, a Bíblia fala de um lugar de tormento, a Bíblia fala de um lugar de desfrute espiritual. E esse lugar de tormento, Cristo Jesus o chamou de inferno. O inferno é um lugar onde Deus não manifesta a presença dele. Alô? Deus não manifesta a presença dele. Onde não há nenhum consolo. No inferno não há nenhum consolo, não há nenhuma bênção. É a isenção da presença de Deus. A Bíblia descreve o inferno como trevas, onde o próprio Cristo coloca assim, como onde haverá sempre choro, haverá sempre aquela angústia, sempre aquele ranger de dentes. Está em Mateus 22. É assim que o Cristo Jesus declarou que será o inferno.
Agora, a boa notícia é que o inferno não foi idealizado, preparado para nós. Ele não foi. Entenderam ou não? Amém? Amém? Por favor, fique feliz por causa disso. Mas a Bíblia diz que ele foi idealizado para o diabo e seus anjos. Vamos dar uma lida nisso? Mateus capítulo 25, 41. Eu quero chamar o Felipe aqui, enquanto eles vão procurar esse texto. Vem cá, Felipe. Que bonitinho. Você vai embora, depois não vou te ver. Não fica olhando não. Olha lá o Mateus, olha lá. Vocês têm que olhar lá. Mateus 25, 41. Vamos ler? 1, 2, 3. Então... essa tormenta eterna não foi preparada. Deus nessa eternidade, Ele nunca pensou assim, idealizou assim: eu vou preparar para esse grupo de cá o inferno, mesmo que eles sejam bonzinhos, mesmo que eles nunca faltem, nunca falhem, eu vou preparar. Esse grupo de cá, da terra, eu vou preparar o céu. De jeito nenhum. Deus não preparou o inferno para o ser humano, mas o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. São anjos caídos. Entretanto, a Bíblia diz que todos que rejeitam a oferta de salvação, todos que rejeitam aquele plano de salvação e perdão de Deus, irão para esse lugar. João 3,36 deixa bem claro isso daí, que a ira de Deus vai permanecer sobre essa pessoa. Vamos ler? João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então podemos estar certos de que Deus, ele não está tentando simplesmente assustar a gente com esse assunto, sabe? Não, eu vou assustar para ver se eles despertam. Não. Isso é uma advertência. Deus está nos advertindo seriamente para evitarmos o inferno, para evitarmos esse lado da eternidade, que haverá tortura, que haverá o desprezo eterno, vergonha eterna, conforme Daniel 12:2. Então, Deus não nos deixa desinformados. Ele quer nos advertir e Ele quer nos informar a respeito do que virá após morte. Porque eu já disse aqui que nós estamos num espaço de tempo que é limitado, que é passageiro. Muitos textos bíblicos, de Tiago também, diz que a nossa vida é passageira, como uma fumaça, que começa assim e some. A nossa vida é assim. Por mais que alguém viva 100 anos, 110 anos, nossa, viveu bem. O que é 100 anos comparado à eternidade? Então, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, Deus quer informar não só a sua igreja, mas a todos que estão aí fora, amigos seus, que às vezes vocês têm amigos melhores até do que as pessoas que estão na igreja. Eles são muito mais fiéis do que esses amigos conhecidos que você tem aqui na igreja. Então Deus quer informar a você que o inferno não foi preparado para você, e nem para esse seu amigo, nem para essa sua parenta, seu familiar, que você ama tanto. É importante eles saberem também dessa informação do céu. Atos capítulo 17, 31, diz assim: pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Que esse homem que Deus designou é Cristo. E deu provas disso tudo. Ou melhor, deu provas disso a todos. Fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos.
Então Deus estabeleceu julgar a terra. Deus estabeleceu julgar a humanidade, julgar o mundo. Então Ele é Deus de amor, preparou o céu para você, para todos nós, mas existe também esta parte dele de justiça. Ele vai julgar, porque Ele deu o seu melhor. Então você vai responder por que não aceitou o melhor de Deus. Então isso é referente ao inferno, certo? Haverá tormenta, será a vergonha eterna, sem presença de Deus, sem misericórdia de Deus, sem bondade de Deus. Depois, se você ler melhor, Lucas lá 19, tá? Melhor, 16, 19 em diante. E quanto ao céu, como eu já disse, Deus não apenas, Ele é amor, mas Ele providenciou um caminho não apenas julga, mas Ele providenciou um caminho para escaparmos do inferno. Escuta, Deus providenciou um caminho para escaparmos do inferno. Para aqueles que aceitam o Filho dele, Cristo Jesus, para aqueles que aceitam o caminho da salvação, o Deus eterno, Ele preparou um lugar onde a Bíblia chama de céu. Ali reina a alegria, ali reina o descanso supremo, certo? Ali estão totalmente ausentes o pecado, ali está ausente o sofrimento, o desapontamento, ali não haverá solidão. Trata-se de um lugar onde a presença de Deus é plena, onde um lugar de glória eterna, na presença do Todo-Poderoso. Vamos dar uma lida, se for possível, mostrando quanto é diferente um do outro. Deixa eu ver aqui se a gente vai ler, deixa para lá, porque é muito grande aqui o texto. Depois eu passo para vocês. Então, você pode chegar a esse lugar, é possível chegarmos ao céu. Quem diz amém? E o único caminho é Cristo Jesus, é confiando nele como seu Senhor e Salvador. Então, o nosso futuro estado num mundo invisível da eternidade depende inteiramente do que somos no presente. Por quê? Porque eu quero dizer que existem consequências eternas, resultantes de todas as nossas palavras, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. Isso daí nós vamos responder. Então, dependendo do que somos, do que fazemos, do quem somos hoje, da nossa postura hoje, dependendo de tudo isso, nós teremos ou não o céu. Dependendo, as nossas obras serão julgadas, seremos pesados na balança. O livro de Daniel diz que um dos reis da época, eu creio que Nabucodonosor, ele tinha pego do templo de Deus os utensílios que era consagrado para o templo, e ele pegou e começou a fazer festa com aquilo, sabe? E beber e usar todo aquele utensílio que era consagrado ao templo. Aí, uma certa hora da festa, diz que apareceu um dedo e escreveu na parede. Quem já leu essa história? E escreveu, não sei se foi em aramaico, agora não me lembro, diz assim: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E aí ele não sabia decifrar aquela escrita e procurou com os sábios do palácio, tudo do reino, e ninguém sabia. Aí chama Daniel, e Daniel traduz tem a revelação daquela escrita. E Daniel diz para o rei: olha, ali está escrito assim, que Deus pesou você na balança e você foi achado em falta. Hoje mesmo o seu reino será tirado de você. Depois você dá uma lida lá, é muito legal essa história. Então, seremos pesados nessa balança de Deus, ok? Aquilo que o homem semear, a gente sabe muito da lei da semeadura, né? Aquilo que o homem semear
é isto que ele vai colher depois da morte, na eternidade. Alô? Na eternidade. Então não há engano mais terrível, mais fatal do que pensar que você pode viver sem Cristo a vida toda aqui nessa terra e passar a eternidade com Ele. Quando eu morrer eu vou estar com Deus. Quantas pessoas que, eu já participei de funeral, pessoas que mataram, roubaram, e você percebeu que ele, sei lá, não se arrependeu, morreu daquele jeito, e na hora você tem que escutar alguém, o Senhor na realidade quis assim, está em bom lugar. Eu fico aí só escutando, não é que a gente quer julgar, mas que amém, né? Que na última hora teve tempo de se arrepender, sei lá, mas o que não teve tempo de se arrepender, a gente não sabe a hora da nossa morte. A Bíblia em Eclesiastes fala assim: pode alguém segurar a força do tempo, do vento? Pode alguém segurar a força da tempestade? Da mesma forma, ninguém pode segurar o dia da sua morte, ninguém pode deter. Então, sabendo dessas verdades que a Bíblia nos notifica, eu creio que é bom a gente pensar melhor nesse assunto aqui também. O que vocês acham? A Bíblia, ela é clara, o que nós somos quando morrermos. Se convertido, na hora da nossa morte, nós morreremos convertidos ou inconvertidos, né? Morremos crentes ou incrédulos? Morremos crentes ou descrentes? Morreremos. Vamos, na hora da nossa morte, morreremos piedosos ou morreremos profanos? Isso daí que a gente tem que pensar agora. Se seremos, o que é que a gente, qual vai ser o nosso, o que a gente vai estar vivendo, qual é a nossa postura na hora da nossa morte. Por que eu estou falando isso? Porque não existe conversão depois da morte. Não existe conversão. Essa história de alguém falar assim, vamos orar pela alma dele, já viram isso não? Vamos, você quer lá entregar ao Senhor essa vida, esqueci a expressão lá. Não tem conversão após a morte, guarde isso. Ninguém se converte após a morte. Agora é o tempo certo de se voltar para Deus. Agora é o tempo de reconciliação com Deus. Agora é o tempo de sair, chamado do império das trevas para o reino da luz. Não existe esse negócio. Depois, no juízo final, a gente conversa de boa, né? De boa lá, e ele vai me entender. Não existe isso. Tudo se resolve em vida. Senhores, tudo se resolve em vida. Como a gente não sabe quando vamos morrer, é melhor resolver logo e ficar de boa. Amém? O Senhor Jesus, Ele é o único que pode trazer salvação a você e garantir, aqui na terra, garantir para nós, vida eterna. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo, certo? Ele veio para destruir esse cativeiro da morte. Ele veio para triunfar sobre o pecado, triunfar sobre a morte. Ele veio trazer luz à imortalidade. Ele veio trazer luz. Ele veio mostrar que nós podemos nos tornar imortais e vivermos na eternidade. Ele veio para libertar os que vivem com medo da morte, conforme diz lá em Hebreus 2,15. Quem me entendeu? É isso. Existe o tempo, e esse tempo nós estamos enquadrados nele. Deus colocou em nosso coração a eternidade. Na eternidade, hoje você entende que existem dois lugares, dois espaços. Um, sofrimento eterno, vergonha eterna, e o outro, o céu, a presença de Deus, a glória eterna. Como você está
usando o seu tempo? Essa é a pergunta que eu tenho. Onde você estará na eternidade? Desse lado ou desse lado? Onde você estará na eternidade? Deus é que vai decidir. Deus não vai decidir. Ele já preparou tudo para você decidir. A morte e a vida eu coloco diante de você, diz lá em Deuteronômio, 29 lá. A morte e a vida eu coloco diante de você. Agora, quem tem que escolher é você. Um dia que ele me tocar, aí eu vou decidir. Desde Cristo Jesus, desde quando Cristo Jesus veio à Terra, quando você está atrasado na sua decisão, ele veio à Terra, a partir dali, o toque de Deus sobre a humanidade aconteceu, certo? O despertar da nossa consciência foi ali, há mais de 2000 anos atrás. Então, não sei quanto tempo você tem de vida, 15 anos, 30, 50, uma coisa é certa, que você já foi tocado por Deus através de Cristo Jesus, mostrando que existe um caminho para desfrutar a eternidade sem a desonra, certo? Desfrutar a eternidade sem a vergonha eterna, sem sofrimento eterno. É possível isso. Deus quer o seu bem, Ele preparou uma eternidade na presença dEle para você. De que lado você vai estar? Será que você vai estar com os perdidos ou salvos? De que lado você vai estar? Estará você, na realidade, descansando, na presença de Deus, desfrutando a presença de Deus ou não? Quem está me entendendo? Vamos ficar de pé?